Boa tarde para vocês que estão assistindo nós. Então, hoje eu trouxe o Pedro. O assunto hoje vai ser depressão. E eu vou fazer as perguntas para ele, no caso. Vamos lá. Sobre a depressão, amigos, no caso. Amigo? O que envolve amizade, assim, quando a pessoa... Envolve amizade para chegar a ponto de depressão? Isso. É a desconfiança. A desconfiança entre uma pessoa com outra causa sofrimento mútuo. Então a pessoa tem que ter o tipo de um convívio com não importa a pessoa, mas tem que ter um ponto essencial de muita seriedade. Não importa se é assunto, compromisso, entendeu? A seriedade é o que prevalece para evitar efeitos que venham danificar o seu estado mental. No caso, quando a pessoa entra em depressão, entra em amizade, você recomenda o quê para a pessoa? Quando a pessoa entra em depressão... E ela quer sair desse momento assim... Para superar o que ela está sofrendo. Isso. Aí ela tem que encontrar todas as causas que levou a ela ficar nesse estado de nervosismo, de raiva e revolta, ou seja, depressão profunda. Que a pessoa vai tomar atitudes erradas e vai prejudicar a si mesma e as pessoas que estiverem no seu convívio. Quando a pessoa também tem aquele caso, quando a pessoa tem um amigo muito querido, só que esse amigo vai lá e trai ele, aí ele começa a entrar em torno de depressão também. Aí o segmento de depressão, existem vários segmentos. É o convívio de pessoa a pessoa, família, vizinho, tudo envolve a depressão. Depende como a pessoa define e entende esse convívio, onde você pode ceder ou não esse convívio com as pessoas. Porque as pessoas que vivem o mundo com segundas intenções, essa pessoa só vai trazer problema para causar o índice de um início de depressão. Chama-se discórdia. Sempre tem que ter um acordo, no caso? Hã? Sempre tem que ter um acordo, no caso, entre eles, amigos, ou não? Não, é o que eu falei. Aí a pessoa, para começar, o ser humano não deve confiar um no outro. Porque a pessoa tem duas caras. Sim. A pessoa dificilmente vive o mundo real, puro, com outra pessoa. Sempre tem uma ferramenta guardada para usar de truque no futuro. Sempre tem aquele que quer aproveitar, tipo, só porque tem dinheiro, né? Ou então quando tem um carro, uma casa, ou alguém de família que quer alguma coisa em troca, não é? Aí já entra a palavra chantagem. Chantagem, né? As pessoas que vivem usando o sistema chantagem com outras pessoas, só tem um resultado que vai dar, é só resultado negativo. Ou seja, não vai usufruir uma vida contínua com efeito de felicidade, alegria, essas coisas todas, não vai ter. Muito bem. Então aí vamos pegar então sobre namoro, ou namorada no caso, quando a pessoa perde. O convívio de um macho e fêmea, que seria o namorado, falar de namorado, vai, que é uma idade delicada, sensível, né? Então, a idade de romance, o namorado com a namorada, tem que haver o ponto-chave, que é ser muito sincero um com o outro. Porque se não tiver sinceridade, no decorrer desse romance, um dos dois vai começar a se sentir injuriado, com raiva, ele passa a não confiar no romance, na pessoa que está envolvida ele passa a não confiar nele, porque ele não está sendo sincero. Aí começa a ter uma reação psicológica e o camarada ou a menina que seja, ela passa a ter raiva e revolta. Então ela vai aumentando aquela raiva e revolta e chega um ponto que ela não tem graça mais de viver. São vários motivos que levam isso aí, não é só o romance do casal viver o romance de namoro. Existem outros fatores, muitos fatores. E no caso também, até esqueci de perguntar, no caso, tipo, o namorado tem um amigo muito... Como é que fala? Aquele amigo querido. Só que esse amigo tá de olho na namorada. Aí ele vai lá, rouba a namorada dele e o próprio namorado entra em depressão. Tipo, qual a situação que ele consegue sair ou resolver o assunto? Não, aí é o seguinte, aí no caso aí você não precisa tirar nenhuma satisfação com a pessoa. Você fala com a pessoa e define a questão do histórico, define, é assim assado, eu vou viver meu mundo,
você não serve mais para mim, só que eu não vou ser meu seu inimigo. Você vive o seu mundo, que eu vou ver o meu mundo. E você entendendo esse segmento e compreendendo, você tem que compreender esse acontecimento desagradável. Quando você compreende, você não se altera. Você toma as decisões corretas, decisões comprovativas, ou seja, ação positiva para não pesar aquele peso na consciência. Muito bem. Então, eu vou fazer outra pergunta. Eu terminei isso aqui por aqui. Eu vou começar um outro vídeo. Não esquece de assistir o próximo vídeo que eu vou postar, viu?